Dia, pessoal, bom retorno para vocês, bons estudos. Voltemos então aos nossos estudos de língua portuguesa e das outras matérias também. Pessoal, e hoje nós vamos continuar a falar sobre funções da linguagem. Mais especificamente, hoje nós vamos tratar das funções referencial, emotiva e conativa. Bom, a gente aprendeu que a comunicação ela segue um circuito. Para que haja comunicação, tem que haver referente, tem que haver uma pessoa que fala, tem que ter alguém que ouve, tem que ter algum código, uma mensagem, um canal, emissor, receptor e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, procura os últimos vídeos que eu apresentei para vocês, que vai estar lá bem explicadinho, tá bom? Mas hoje, o nosso objetivo é falar a respeito de algumas funções da linguagem. Função? Como assim? Bom, quando a gente diz que uma caneta ela tem uma função, nós dizemos que ela tem um objetivo, um porquê ali existir, né? Uma caneta serve para escrever, para grifar, um sapato serve para calçar, para proteger os pés, uma luz serve para iluminar, e hoje nós vamos falar sobre 3 funções da linguagem. Antes de tudo, é legal a gente perceber que o Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, ele dizia que todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a língua. Não é de se surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade humana. O que o Bakhtin está querendo dizer é que tudo que a gente faz, independente do que seja, está relacionado à linguagem. E, por isso, há tantos modos de realizar essa linguagem. Porque, assim como as atividades são muitas, os modos de utilização dessa língua também serão enormes. Bom, nós vamos falar agora sobre a função referencial. Você também pode encontrar como função denotativa. Bom, para que ela serve? O que é essa função referencial da linguagem? Quando nós temos um texto que ele está centrado na necessidade de transmitir ao interlocutor dados de uma maneira objetiva, a gente está pensando na função referencial. O foco da função referencial é criar a apresentação mais aproximada da realidade. O elemento principal dessa função é a própria mensagem. Como assim, professora? Aqueles textos cujo objetivo principal é transmitir informação, é transmitir a mensagem. Ah, como assim? Me dá um exemplo. Bom, o jornal. O objetivo do jornal é transmitir uma informação, uma notícia. Um livro de português. O objetivo é transmitir aquele conteúdo, né? Uma bula de remédio. O objetivo é transmitir informação. Não é transmitir opinião, não quer te emocionar, quer simplesmente te passar um conteúdo. Quando você observar isso num texto, é porque ele está na função referencial. Olha o exemplo que eu dei aí. Novalgina infantil. Indicação. Para que serve? Novalgina infantil em xarope, gotas ou supositório serve para aliviar a dor e a febre em bebês e crianças. Vejam que o objetivo desse texto é unicamente transmitir um dado, uma informação. Ele não pode mostrar opinião, né? Não pode ter uma opinião na bula da Novalgina infantil. O objetivo é passar uma informação, o mais objetivo. Veja, Jornal Estado de São Paulo. PCC cresce e já fatura mais de 400 milhões por ano. Novamente, um texto objetivo, cujo centro, cuja essência é transmitir uma informação. Nós vamos falar agora sobre a função emotiva ou também que pode ser chamada de apelativa. Emotivo vem de emoção, né? Tem a ver com o emissor. A função emotiva é aquela cujo objetivo, cujo centro está no emissor. Então, o mais importante na função emotiva é o eu, é quem emite a mensagem. Algumas características dela.
O discurso é marcado por sinais de pontuação, reticências, pontos de exclamação principalmente, porque o ponto de exclamação mostra, né, uma emoção aí no que foi dito. Discurso na primeira pessoa do singular ou do plural, sempre o eu aparecendo, ou o nós, o meu, o nosso. É um discurso subjetivo, subjetivo vem de sujeito, quer dizer que ele está sempre marcado com opiniões, com sentimentos, com pensamentos, que às vezes não são verdades, mas são realidades para o eu, para o emissor. Cheio de emoções, como eu disse, o foco é o emissor, presença de emoções, repletos de marcas de primeira pessoa e até presença de interjeições. Se você não lembra, interjeições são aquelas palavrinhas que elas marcam uma emoção também. Por exemplo, eba, viva, ai meu Deus, nossa, puxa. Então, elas também marcam emoção, a emoção do emissor. Trouxe um exemplo de um poema para vocês verem. É o Guardador de Rebanhos. Diz assim: há metafísica bastante em não pensar em nada. O que eu penso do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as coisas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Perceba que esse poema, ele fica ali numa divagação desse eu, né, a respeito sobre o que ele pensa do mundo, e ele diz que não pensa nada, né? Ele nem sabe o que ele pensa do mundo. Vejam que o texto, ele é centrado no eu, nos sentimentos, nas opiniões, nos pensamentos desse eu, desse emissor. Então, nós dizemos que ele está na função emotiva. Outro exemplo foi retirado do diário da Anne Frank, que diz assim: enquanto ainda há disto, pensei, um sol tão brilhante, um céu sem nuvens e tão azul, enquanto me é dado ver e viver tamanha beleza, não devo estar triste. Para qualquer pessoa que se sinta só e infeliz ou que esteja preocupada, o melhor remédio é sair para o ar livre, ir para qualquer parte, onde possa estar só com o céu e com a natureza e com Deus. Então compreende que tudo que é como deve ser e que Deus quer ver os homens felizes no meio da natureza, simples e bela. Enquanto assim for, e julgo que será para sempre assim, sei que há uma consolação para todas as dores e em todas as circunstâncias. Creio que a natureza alivia os sofrimentos. Bom, percebam neste texto, novamente, que a gente tem aí as opiniões do emissor, da Anne Frank, né? O que ela acha a respeito do momento que está vivendo, né? As opiniões dela a respeito da vida. Então, novamente, função emotiva. A próxima função, ela se chama apelativa ou você pode também encontrar com o nome de conativa. Eu gosto mais de conativa, tá? E a função conativa, o foco dela é no receptor, é quem recebe a mensagem. Então, o objetivo aqui não é passar uma informação, não é mostrar sentimentos e pensamentos do emissor, mas é tentar convencer, manipular, mudar a ideia do receptor. Quem é o receptor? Quem recebe a mensagem, tá? Algumas características é convencer, apelar, persuadir o receptor da mensagem, que é o foco da comunicação. Utiliza-se muito a segunda ou terceira pessoa do singular, porque eu estou falando com você, com tu. Então, esses pronomes sempre vão aparecer, tá? Utilizar verbos no imperativo, vai, faz, esteja. Utilizar vocativos, oi, garoto, menino, você, o eleitor, consumidor, e assim vai. Um exemplo que eu trouxe para vocês é de uma propaganda da Garoto de um bombom. Diz assim: tá com raiva do namorado? Morde aqui. Vejam que o objetivo dessa propaganda não é falar de namoro, não é falar de amor, mas fazer com que você compre o bombom que eles estão vendendo. Então vejam por que o foco é o receptor. Você, receptor, a partir do momento que ler ou ouvir esse texto, você deve comprar, fazer uma ação, né? Você está sendo manipulado a comprar esse bombom. Um outro exemplo,
Vejam, quem faz inglês faz mais sucesso. Invista em você, faça e age. Novamente, o receptor sendo induzido, né, a fazer uma ação, que no caso é fazer o inglês, né, fazer a aula de inglês. Percebam que os verbos, olha, estão no imperativo, né? Invista, faça, né? Então, o objetivo não é você saber que a escola é muito boa. O objetivo é que você faça a sua matrícula. Na época de eleição também, a gente observa muito o uso da função conativa. Vejam, vote tiririca, pior que tá, não fica. Vejam que os verbos também, no momento eleitoral, também são no modo imperativo. O objetivo aqui não é que você ria, né, do palhaço tiririca, mas que você vote nele, como muitos votaram. Os discursos religiosos também, né, tem esse objetivo conativo, apelativo, sempre para que o receptor mude de postura, mude de decisão, siga os conselhos bíblicos, né, ou de outra religião, mas também no sermão religioso nós vamos observar sim esse uso da função conativa ou apelativa como. Só para a gente resumir, então, pessoal, hoje a gente aprendeu as 3 funções da linguagem, tem mais 3, tá? Mas aprendemos a referencial, cujo foco é a mensagem e transmitir informação. Um ótimo exemplo é o jornal. Função emotiva, que centra-se, né? Que tem como objetivo o emissor transmitir emoções, sentimentos, pensamentos, assim como num diário pessoal. E a função conativa, em que o foco está no receptor. O objetivo é que o receptor faça alguma coisa, compre algum produto, mude de atitude. Bom, gente, por hoje é só. A gente vai para as atividades agora. Espero que vocês tenham entendido, tenham aproveitado a aula e a gente continua em seguida, viu? Um beijo para vocês, até mais!